Queridas irmãs e irmãos, muito boa noite. É com grande alegria que retornamos a esta casa de oração e trabalho, essa casa de Baltazar, para a oportunidade de falarmos sobre a doutrina dos Espíritos, sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E o convite desse mês é um convite ainda mais especial, que trata-se de um tema bastante delicado, que nós estamos aí durante todo o mês de setembro debatendo sobre o suicídio, buscando levar aos corações que sofrem um pouco de consolo, de conforto e, sobretudo, de esclarecimento. É importante nós colocarmos o dedo em certas feridas, mesmo que doa, mas é importante falar de assuntos polêmicos, não para polemizar, mas para trazer à tona a necessidade da reflexão, a necessidade de falar sobre questões que está aí na nossa sociedade, que atinge da criança ao jovem, ao velho, a todas as classes. Hoje nós tratamos e falamos do suicídio como uma epidemia, um caso de saúde pública. Então, na casa espírita, nós não podemos nos acanhar de tratar do assunto. Até porque Kardec vem sempre trabalhando com seriedade esse tema, trazendo no livro dos Espíritos, trazendo no Evangelho, trazendo exemplos de irmãos que cometeram o ato equivocado de tirar a própria vida lá no céu e inferno. Então, nós temos na codificação um arcabouço de informação. E nós não podemos negligenciar tudo isso. Nós precisamos refletir. Nós não podemos ignorar que nós vivemos um período de transição. E a transição, ela exige de todos nós um certo empenho, porque na transição, na mudança, muitas coisas precisam ser reajustadas. E aqui nós encontramos no nosso meio espíritos que estão aí de diversas ordens, alguns na oportunidade última de reajustamento. E em alguns momentos nós encontramos companheiros espíritas, inclusive, totalmente descrente, atribuindo que o verdadeiro caos foi instaurado e que não há mais jeito. A sociedade está perdida. Que crianças de 9 anos se suicidando, isso é um absurdo. De fato, é um momento de crise, é um momento crítico. Mas de maneira alguma nós podemos perder a esperança. Porque faz parte da lei, a lei de destruição. A necessidade de despedir-se do velho para a chegada do novo. E o mundo de transição é isso. É a partida do mundo de expiação e prova para a chegada do mundo de regeneração. E nesse momento de transição, muitas coisas acontecem. Muitas mudanças acontecerão. E nós somos chamados sempre à prova. Paulo de Tarso, ele nos alerta. Ele diz assim, aquele que está de pé, olhe e não caia. Porque é muito fácil cair. E de nossa parte não cabe de maneira alguma censura àqueles que tombam. Porque nós também já tombamos, se não estamos tombando ainda. Mas muito de nós já tombamos na caminhada. E contamos sempre com mãos seguras para nos reerguer e nos direcionar o caminho. E setembro é um mês belíssimo, é um mês do meu aniversário, um mês que comemoro a vida, a chegada nessa oportunidade bendita da encarnação que Deus nos concedeu. E Leon Denis,
Sentindo a proximidade do desencarne, ele chama sua secretária e diz: sabes que não quero flores, quantidade de flores, apenas sempre vivas amarelas, que é a flor que é o emblema da imortalidade. E o amarelo é o símbolo da luz. Então vejamos como tudo faz sentido. Setembro amarelo, a chegada da primavera, a chegada da esperança, porque quando passamos por momentos difíceis, aquele outono e inverno rigoroso, frio, gélido, aí vem a primavera, tudo se abre, tudo se transforma, tudo se apresenta com novas perspectivas. E assim nós encaramos a vida. Nós precisamos encarar a vida como nada sendo permanente. Nenhuma dor é permanente. Nenhuma dificuldade dura para sempre. Chegará sempre a primavera, a oportunidade do desabrochar das flores. E nesse momento nós vamos ter a certeza que Deus está sempre conosco, não nos desampara. E a seguinte, o remédio do propósito, né? Qual é o sentido da vida? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofro? Quais os meus vícios? Quais as minhas virtudes? Qual a minha missão nessa vida? Como posso participar desta grande obra? Essas questões, essas inquietudes, elas nos levam a refletir qual é o nosso propósito. Às vezes, a ausência de resposta nos leva a um vazio existencial. Vazio esse que nós não podemos nos permitir. É a porta de entrada para a depressão, para o suicídio. E muitos que buscam a casa espírita vêm buscando respostas para esses questionamentos. Nós precisamos tocar em questões incômodas para tratar pessoas, para acolher pessoas. Pessoas às vezes chegam à casa espírita totalmente descrentes, desesperançadas, perderam por completo o sentido da vida. E o centro espírita é lugar de acolher, de amparar, de esclarecer todos os irmãos. Por isso nós nos permitimos momentos como esse, de nos colocar em comunhão, em unidade, para refletir, para dizer ao irmão que passa por uma dificuldade, que passa por um problema, que ele não está sozinho, que o problema dele, a dificuldade dele, também é minha. Também eu já passei por isso e venci. Ou não, ou estou passando, mas estou perseverando na certeza que nós temos irmãos devotados da espiritualidade, que está sempre a nos guiar, a nos amparar. E irmãos carnais aqui, ainda na carne, que nos dão um braço para a gente ter força, porque tem momentos que a gente não dá conta de se erguer sozinho. E nós vamos à casa espírita buscar apoio. Nós vamos, às vezes, no nosso lar, não encontramos apoio. Não encontramos alguém que leve a sério a nossa tristeza. Porque Casimiro Cunha, ele diz em Parnasmo de Além Túmulo, que todo aquele suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Então, em casa, às vezes a gente vê um irmão, a gente vê um familiar mudando de comportamento, um pouco mais acanhado, e a gente menospreza aquele comportamento. Ignora por completo, achando que é uma frescura, né? É muito comum atribuir isso. Se é um adolescente, a gente atribui como sendo um processo da adolescência que ele vai superar, que vai passar, que vai vencer aquilo. E nós ignoramos. Em uma conversa profunda com Tiago, Jesus diz a Tiago que o homem, ele é mais frágil do que perverso. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer
que às vezes nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos reconhecer no irmão uma alavanca para o nosso reerguimento. Porque reconhecer já é o primeiro passo para não chegar às vias de fato. Não achar que está tudo perdido e entregar a dor. É preciso da nossa parte a caridade por todos aqueles que sofrem, pelos que tombam, pelos que se equivocam. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que a morte não é o fim. Então não adianta, num momento de desespero, num ato impensado ou num ato impulsivo, nós buscarmos colocar o fim nessa existência, porque a vida continua. E com um clarão de entendimento que o Espiritismo nos proporciona, nós vamos buscando nas obras básicas da codificação. E no Livro dos Espíritos, há uma pergunta que Kardec faz. Ele pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Espírito que vai ser ficar sempre na ordem inferior? E como Deus é eterno, imutável, imaterial, único, soberanamente bom e justo, a resposta dos espíritos não podia ser diferente. Ele diz: não, todos se tornarão perfeitos. É claro que é um processo, né? Não é da noite para o dia. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom e tão justo, fosse pior do que vós mesmo? Então, como nós podemos medir Deus por nossa inferioridade? E mesmo nós, inferiores que somos, nós temos sempre o cuidado de zelar pelos nossos filhos. Por mais imperfeito que somos, por mais céticos, por mais cruéis às vezes. Então, nós temos um Pai de misericórdia, de bondade. E embora cometamos os mais sombrios delitos, a misericórdia de Deus nos dará sempre a oportunidade do reajuste, sempre a oportunidade de reerguer. Há um jornalista, escritor, palestrante espírita, ele chama André Trigueiro. Ele escreveu um livro, Viver é a Melhor Opção. E num trecho do livro dele, ele diz: aqui, onde estamos num planeta de expiação e prova, a dor e o sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica importante. Não se trata de punição ou castigo, infortúnio ou azar. Os dissabores da vida trazem lições importantes que nos ajudam a compreender melhor o que ainda nos falta para dar mais um passo importante para frente. Todas essas dificuldades, elas são inerentes ao nosso estágio evolutivo. Nós precisamos vencer com sobriedade, com determinação. Não é castigo, não é punição. É parte da lei de causa e efeito, da necessidade de reajustarmos com os delitos que nós mesmos cometemos na existência anterior. E ele ainda acrescenta: nós somos construtores do nosso destino. E ele se desdobra à nossa frente a partir das escolhas que fazemos a cada instante. Então, a cada momento, a cada escolha, a cada passo, nós vamos construindo e edificando o nosso destino. Vamos listar aqui 10 mitos sobre suicídio, feitos por ele, por André Trigueiro. E ele diz: fala sobre o suicídio pode encorajá-lo. Esse é o mito mais absurdo, porque por muito tempo isso virou tabu. Não se falava de suicídio para não dar ideias, né? Achando que falar sobre o ato
iria estimular pessoas a tal ação. Isso é uma inverdade. Somente doentes mentais ou clinicamente deprimidos fazem sérias tentativas de suicídio. Não é verdade. Se uma pessoa já pensou seriamente em se matar, ela será sempre um suicida. De maneira alguma, nós podemos mudar a nossa tela mental, a nossa faixa vibratória e seguir adiante. O suicídio é um ato de covardia ou coragem? Não, não podemos delimitar ou é covardia ou é coragem. É um gesto que nós cometemos considerando uma série de fatores. Pessoas que se matam não avisam a ninguém. Nós recebemos tantos avisos. As pessoas não se matam imediatamente. É um ato extremo e atos extremos dão vários sinais. Nós ignoramos, por isso é tão importante esclarecer sobre o suicídio, para que nós tenhamos condições de perceber o pedido de socorro do nosso irmão. Quem fala sobre o suicídio está tentando apenas chamar atenção. Veja quantas vezes nós deixamos de socorrer achando que era uma frescura. E aí, quando deparamos com a realidade, já não tínhamos mais como reverter a situação. A melhoria do estado emocional elimina o risco de suicídio. Não necessariamente, pode ser uma melhoria aparente. Depois que a pessoa tenta se matar, é improvável que ela tente novamente. Não. Pode ter várias tentativas até chegar às vias de fato. Uma tentativa de suicídio mal sucedida significa que a pessoa não estava realmente determinada a se matar. Nossos protetores espirituais trabalham insistentemente para nos tirar desta ideia, né? E às vezes a tentativa fracassada é uma investida árdua dos nossos benfeitores. O que não quer dizer, o que não significa que eles não tentam nos dissuadir dessa tentativa quando nós conseguimos de fato chegar à consequência, né? Então, a desinformação é sempre o pior caminho. Deus nos colocou em comunidade para partilhar, para dividir, para auxiliar uns aos outros. Ser sensível e solidário à dor do outro. É por isso que é importante nós vivermos em comunidade, não vivermos em isolamento. É importante seguir sempre a máxima do Cristo. Vigiai e orai. Nenhuma depressão começa grande. São pequenos nada que se somam. E voltando nós temos na questão 943, onde Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Veja aí a importância de vigiar e orar. E espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa das suas faculdades como fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Os espíritos advertem a necessidade de nos mantermos úteis, ocupados, com a mente sadia, com ocupações que nos edificam, que nos elevam. Não quer dizer que precisamos trabalhar exaustivamente. Não é desse trabalho que está falando. É da ocupação sadia, dos afazeres sadios da cabeça. São tantos irmãos que entram em depressões severas, se entregando somente ao trabalho, esquecendo a convivência sadia em família, a convivência sadia entre os amigos,
não se permitindo envolver-se com as questões das emoções, da dor do outro, se prendendo único e exclusivamente na sua vida material. E aí se encontram vazias. E a vida passa a não ter sentido. Nós não devemos ignorar a tristeza dos nossos irmãos. Às vezes nós não percebemos essa mudança. Nós não vemos na criatura um comportamento depressivo porque nós pensamos que ela está uma pessoa bem-sucedida, que tem um bom emprego, que passou na faculdade, faz um bom curso, que tem uma condição financeira equilibrada, mas a vida não é só isso. Esse vazio existencial que muitos de nós carregamos é a falta do algo mais da fé, dessa semente, dessa chama divina que tende a brotar dentro de cada um de nós. Então, essa necessidade de conhecer Deus, de se aproximar do Evangelho do Cristo, porque nós presenciamos irmãos aí que passam por dificuldades tão grandes, mas que estão ali, ó, perseverando, porque têm a certeza da fé, da certeza da vida eterna, do amparo celestial. Então são firmes. E aí, Allan Kardec continua na sua pergunta, na 944, ele pergunta: e temos o direito de dispor da nossa vida? No que a resposta dos espíritos é categórica: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. A vida é uma bênção concedida pelo Criador. A oportunidade de aprender, de crescer, de evoluirmos. Mas às vezes nós não damos conta. Nós achamos que o fardo está pesado demais. E tombamos. E desistimos. Desistimos no meio da caminhada. Há um livro que chama O Cavaleiro de Lumière. É do Espírito Charles, um mentor espiritual de Ivone do Amaral Pereira. Trata-se de um resgate, né? Na verdade, esse livro já é um desdobramento do livro Nas Voragens do Pecado, onde os personagens se comprometem a arcar. É uma obra real, né? Mudando o nome dos personagens, mas é uma situação real. Que eles se comprometem a arcar com delitos cometidos na vida anterior, né? No caso dos livros da Voragem do Pecado. E o personagem central, não suportando a desilusão, da traição, tira a sua própria vida. Na ilusão de pôr fim àquela dor. E embora fosse um homem bom, era materialista. E após o ato, ele revivia repetidas vezes as sensações do momento em que se joga do penhasco. E fica perambulando pelas redondezas. Ele visita os lugares quando era encarnado e vagou por anos, assombrando e sendo assombrado pelos seus próprios fantasmas. Até que ele lembra do padre, seu amigo e conselheiro, padre Rômulo, e sentindo ali aquele magnetismo, ele se projeta para a igreja onde o padre Rômulo, já idoso, continua ali com seu ministério de amor. E padre Rômulo, sentindo a presença daquele espírito atormentado pela dor, ele faz ali uma sentida prece, rogando auxílio para Henri, ou Henri, não sei. E emocionado e exausto, ele se deixa conduzir para as colônias de socorro. A partir dali, será uma longa caminhada de arrependimento, de reerguimento, mas ele vai ter a oportunidade de se reajustar.
de assumir o seu erro, o seu delito, né? Até que a providência divina conceda uma nova encarnação para a necessidade do reparo, inevitável, porque é inevitável, né? E as principais causas de suicídio, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tá lá na Bem-aventurados os aflitos, no item suicídio, loucura. Allan Kardec diz assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a frouxidão moral, quando o homem de ciência, apoiado na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que ouvem ou leem que este não tem a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que se são desgraçados ou coisa melhor não lhes resta senão se matarem, né? E ele continua que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência. Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança lhes poderiam dar? Nenhuma, a não ser o nada. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. Na maioria dos que suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade, o veneno do materialismo. Então nós presenciamos aí, muito comum, que aqueles que cometem suicídio estão dentro dessas questões mais translocadas de extirpar uma dor, um mal momentâneo. Porque acreditam que não há nada mais além desse corpo de carne. E se equivocam e sofrem duplamente, porque sofrem com o ato, sofrem porque continuam sofrendo pela dor que vitimou a essa ação. E vão precisar reparar a transgressão, o ato, né? E no livro Céu e Inferno, nós temos vários relatos. Nós primeiros, na primeira parte, são as questões, né, de céu, de inferno, de informação sobre esses estágios de, de pensamento, estágios de espírito, na verdade, né, do que nós somos, da projeção de onde estamos, do que pensamos. E na segunda parte vem os relatos dos próprios espíritos. E tem a parte dos suicidas. E nós destacamos aqui duas histórias, né? Só para sintetizar. Um espírito, François Simon de Louviers, que era um pobre infeliz, que aos 67 anos, carregador de sirga, se matou. Então o motivo foi vencido pelo desgosto da miséria. Faltou coragem e entregou-se à embriaguez no final da vida. A situação, se sente torturado e sofre muito. Durante 6 anos, se via ainda cair da torre e se despedaçar nas pedras. Porque o espírito tende a ficar revivendo o que vitimou, né? O que levou ao desencarne. E ele não cumpre a sua missão, né? Tem a missão interrompida, que era a prova da miséria. Então ele veio pobre para vencer e desistiu já aos 67 anos, vê que ele já tinha passado por maior parte da provação, mas não conseguiu chegar até o fim. E outro é um ateu, um homem instruído, sem esperança, conforme o texto do Evangelho ali nos esclarece, sem esperança, provocou o autoextermínio. Foi enforcado e 2 anos depois de desencarnado.
Foi evocado 2 anos depois de desencarnado. E aí ele relata que, extremamente saturado de ideias materialistas, ele não acreditava em Deus, nem na existência da alma. Então o tédio de uma vida vazia e sem esperança o levou a cometer esse ato. Ele sofre atormentado, sem considerar, desprezado pela sociedade. E aí ele tem esse confronto, né? Porque não existe Deus, não existe nada, então não faz diferença atentar contra a própria vida. E teve a sua missão interrompida, né? Seu compromisso de, de vencer ali aquela prova, de buscar a edificação moral e espiritual. Na coletânea de prece, no final do Evangelho, no capítulo 28, tem prece para os suicidas. E na coletânea de prece, na introdução, diz assim: o suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão, antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. E o mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias presentes e mergulha em desgraças maiores. No livro, o livro mais conhecido, né, espírita aí que temos, que é Memórias do Suicida, narrado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, psicografado por Ivone do Amaral Pereira. Tendo ele cometido o suicídio, ele vem narrando todas as questões, desde o ato que o levou, que foi o desgosto pela vida. Ele, um escritor famoso, mas já passando por algumas dificuldades materiais, se vê cego. Então, não podendo mais escrever, né? Que era o que a sua fonte, renda, o seu prazer, aquilo que ele encontrava sentido, não podendo mais, ele, num gesto de desespero e não querendo enfrentar aquela sua nova condição, pega um revólver e dá um tiro na boca. E ele narra no livro que primeiro ele passa tempos vagando sem entender sequer que ele tinha desencarnado. Até que ele acompanha uma malta e se vê no Vale dos Suicidas. A partir daí, todos os momentos ele passa revivendo aquele ato que culminou na sua morte. Tendo a experiência daqueles demais que estavam ali compartilhando com ele, né? E ele revivia tudo isso, todas essas amarguras, todos esses sofrimentos, e somente em um momento ele tinha alívio. Porque Jesus entregou ao coração maternal de Maria de Nazaré os suicidas. Porque só um coração materno para entender e amar sem censura. E ela dedica a eles todas as orações direcionadas a ela. E era exatamente às 18 horas, a hora do Ângelus, o único momento em que os espíritos suicidas do Vale dos Suicidas, tutelado pelo Hospital Maria de Nazaré, sentia algum alívio. Veja a importância da oração. A oração em conjunto. Maria de Nazaré direciona todas as orações para aqueles sofredores. Ivone do Amaral Pereira tem um grande trabalho voltado aos suicidas, voltado aos espíritos sofredores, porque tendo sido ela suicida em reiteradas experiências, ela assumiu esse compromisso. E fazia visitas junto com Bezerra de Menezes a profundidades assim densas para socorrer esses espíritos. Belíssimo é esse resgate
dos servos de Maria, dos legionários de Maria, que vai resgatar os suicidas. Mas somente é resgatado no momento em que a criatura desperta daquela condição, compreende o delito que cometeu e pensa na necessidade de se reajustar com as leis divinas. E para finalizar aqui, as consequências do suicídio, na questão 957, onde Kardec pergunta quais em geral, com relação ao estado de espírito, são as consequências do suicídio. E aí os espíritos respondem, muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e em todos os casos correspondem sempre à causa que o produzem. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É a do desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende da circunstância. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova experiência, que será pior do que aquela cujo o curso ele interrompeu, isso é fato. Porque ele precisará de superar ou de equilibrar aquele delito, né? E nós, aqui o remédio para todos os males é sempre a oração. E Meimei tem uma frase que ela diz: a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos dá ou nos reveste de força para suportá-los. Quando nós recebemos e acolhemos um irmão desesperado na casa espírita, em que ele espera que as dores dele serão todas elas misteriosamente ou de uma forma mágica retirada, nós temos que lidar com a realidade. Não vai tirar as dores, mas a certeza de que ele terá a fé muito mais robustecida a partir dali, a partir daquele momento de entrega, de oração, de devotamento. E nós precisamos encher o nosso coração sempre de esperança. Há uma canção belíssima de um conterrâneo meu, Beto Guedes, mineiro de Montes Claros, e que ele traz esse frescor do mês de setembro, essa nostalgia gostosa de renovar a nossa fé, a nossa esperança. Obviamente eu não vou cantar, porque ninguém merece, nenhum de vocês merece me ouvir cantar, mas as palavras, a letra da canção é mais ou menos assim: quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Vamos deixar que essa esperança renovada brote nos nossos corações, que nós tenhamos a fé, a serenidade e a certeza de que nenhuma dor dura para sempre, nenhuma dificuldade é para sempre. Por mais que seja o nosso desgosto atual, nós teremos um sol de primavera. Nós teremos um setembro para aquecer os nossos corações, para ver as flores brotar, a esperança reafirmar que Deus é um Pai de amor e infinita bondade. Que o amor e a esperança acolha e esteja no coração de todos nós, hoje, amanhã e sempre. Tenhamos sempre braços abertos e erguidos para receber o irmão que sofre. Sejamos luz no caminho daquele que só encontra trevas. Que Jesus nos abençoe e ampare hoje, agora e sempre. Assim seja.